Bom dia, eu vou gravar uma aula para vocês, com muitas saudades aí do pessoal da terceira fase do direito, as minhas turmas noturnas A e B, sobre o aborto. Então eu dividirei isso em tópicos mais breves, para que não fiquem tão pesados na plataforma do YouTube que eu vou utilizar. Eu vou passar para as líderes de turma e também para aquele grupo do WhatsApp chamado terceira fase noturna, A e B, o link ou pelo menos o endereço virtual para que vocês procurem. Infelizmente essa é uma situação totalmente atípica, eu nunca imaginei que a gente tivesse que passar por isso. Nossos ânimos estão bastante perturbados e preocupados, mas força, vamos lá, vamos tentar ajudar e compensar o que for possível. Então eu tentarei fazer módulos de 5 minutos e hoje falarei do aborto. Então o aborto ele tem que ser avaliado sob um conceito jurídico e um conceito médico. Primeiro vamos falar sobre o ponto de vista médico, né? Sob o ponto de vista médico, ela é uma interrupção, voluntária ou não, da gestação, antes de completar 22 semanas, quando a idade gestacional desconhecida, ela é considerada com um peso menor de 500 gramas. Ou seja, sob um ponto de vista médico, ela tem uma conceituação diferente. Ou seja, nós temos que tentar relembrar uma situação da seguinte forma. A concepção, que é a união do espermatozoide com o óvulo, ela se faz no interior das tubas uterinas da mulher e ali se forma o primeiro ovo, né? Se forma o ovo, ou seja, a união daqueles dois gametas para formar aquele código genético que gerará o concepto, que gerará então o embrião, o feto e o nascido vivo. Portanto, o aborto é a interrupção disso que a gente vai chamar gestação, ou seja, gestar nada mais é do que gerar um feto e deixá-lo nascendo, brotando dentro do ventre feminino, para que ele amadureça e fique pronto para a vida. Então, se eu interrompo essa gestação, sob o ponto de vista médico, eu tenho uma interrupção, e vou dar um nome disso, que eu chamarei de aborto. No entanto, do ponto de vista médico, o aborto só vai até 22 semanas, ou quando o feto tem menos de 500 gramas. Do ponto de vista jurídico, que é o que eu quero que vocês prestem atenção, não. É uma interrupção da gestação com o intuito da morte fetal, independentemente da idade gestacional. Então, o que acontece aqui? O Código Penal vai proteger, vai tutelar a vida desse feto, considerando que ele já é um sujeito que tenha uma possibilidade de vida, para que ele seja protegido, ou seja, tutelado pelo Estado. Para que ninguém disponha dele como assim quiser. Então não é possível no nosso país ter o direito a escolher o aborto. O aborto é um crime. Tanto que ele é codificado no Código Penal no seu artigo 124, ou seja, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro provoque o aborto. Uma detenção de 1 a 3 anos. Então aqui existe alguma coisa que nós vamos ter que avaliar de uma maneira razoavelmente interessante. A mulher, quando ela tem o seu concepto, quando voluntariamente ela engravidou, estamos considerando aqui uma gravidez voluntária, mesmo que indesejada, ela não tem o direito de abortar. Então, juridicamente, significa o seguinte: quando aquele ovinho lá, que é o gameta masculino com o feminino, se nida ou se implanta no útero, é a partir desse momento que começa a gestação. E a gestação vai até a expulsão desse concepto junto com o seu cordão umbilical e junto com a sua placenta. Portanto, interromper isso deliberadamente, por vontade própria, é um crime. E esse crime vai ser tipificado no artigo 124 e que sugere uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Então, no primeiro momento, concebemos o seguinte: o Estado deve tutelar a vida daquele feto, considera ele como um ser vivo em potencial, e a interrupção dessa gestação tem um nome, que se chama aborto. A violação
desse direito que o feto tem está no artigo 124. Isso provoca um delito e uma pena que culmina com a detenção de 1 a 3 anos. Esse é o primeiro artigo 124 que nós vamos coletar, a parte 1 do nosso texto.